Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Obrigada, vamos sentar. Esse mês é o mês de junho, né? E o mês de junho é consagrado ao Sagrado Coração de Jesus. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é muito antiga na igreja, muito antiga. Isso é desde São Gregório, desde Santo Agostinho. Na Baixa Idade Média foi a Santa Gertrudes, foi uma grande santa. Mas ela pegou um impulso, foi quando ele apareceu para Santa Margarida Maria Alacoque, que falou com ela: quer trocar de coração comigo? Pode imaginar isso? A gente não pode imaginar, pôr o coração na mão e fala: troca comigo de coração. Mas foi o Papa Pio IX que instituiu essa festa liturgicamente. E essa festa do Sagrado Coração de Jesus é celebrada na primeira sexta-feira depois do Corpus Christi. Então é nessa sexta, né? Por que o coração de Jesus fica por lá de fora do corpo? Nós devíamos ser mais de 10 milhões de vezes. A gente passa, né? Passa a mão. Por que o coração dele fica do lado de fora? Porque eles resolveram colocar do lado de fora? O que vocês acham? Vocês acham que o artista resolveu colocar do lado de fora? Para ficar mais charmoso assim? Tem um sentido. Qual é o sentido? Nem desconfia? Hã? Também, mas é a grandeza do amor dele. Ele nos ama tanto, 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 que é preciso ir ao encontro do outro. Ele sai ao encontro. Isso é belíssimo, belíssimo. E é tão lindo que o amor de Deus é um amor tão difícil de compreender, que Deus usa de uma forma pedagógica, Ele usa de um profeta para poder nos explicar, nos ensinar sobre o amor dele. Isso é o livro de... Vocês sabem qual é o profeta que ele nos ensina? Nunca leram? Que bom que eu vou trazer uma novidade, né? Então, como é que Deus nos ensina? Através do profeta Oséias. Então, depois vocês leiam o livro de Oséias. Mas a história é assim. Logo depois que Salomão morreu, o reino foi dividido para dois. Os dois filhos de Salomão. O reino do norte, a capital era Samaria, era Israel, Samaria. A capital do sul, Judá, era Jerusalém. No norte, o profeta era Oséias, no sul era Isaías. Imagina, a época dos grandes profetas. O povo do norte, lá da Samaria, era um povo que estava muito rico, mas muito rico. Era muito dinheiro, era muito ouro, muita prata, muitos bens, muitos bens. E um povo que estava muito próspero, um povo que descobriu que não precisava de Deus. Eles tinham tudo do ponto de vista material. Então, eles viviam uma falência espiritual e uma falência moral. Muitos bens. E achavam, né, quer dizer, eles não tinham consciência que a grande riqueza da vida deles estava colocada no lugar errado. A grande riqueza da nossa vida é Jesus. Porque o resto passa, né? Muda de mão, né? Hoje eu estou rico, amanhã eu estou pobre, vice-versa, né? Mas aqui não, isso aqui é riqueza eterna, né? Jesus é a nossa riqueza, né? Nosso grande amor. Então, como é que Jesus vai ensinar para esse povo que eles tinham dado as costas para Deus e que não queriam viver mais com Deus?
Não era para proibi-los de ter as coisas, era só para poder entender que a fonte é Ele. Essa é a fonte, essa é a grande riqueza. Colocar o peso certo nos lugares. Então Deus chamou Oséias e falou: Oséias, vem cá. Você vai no prostíbulo e vai pegar uma mulher que se chama Gomer e vai casar com ela. Lá vai Oséias. É bacana demais estudar esses profetas. Lá foi Oséias. E aí ele foi casar, conhecer Gomer, se encanta, ele apaixona por Gomer, ele ama essa mulher loucamente e casa com ela. Imagina, ele tira Gomer da vida de prostituição, milhões de amantes, e leva para casa. Gomer passa a ser uma mulher da alta sociedade de Samaria. Oséias é muito rico, deu tudo para ela, restaurou a dignidade, beleza. Gomer era linda, enfeitou Gomer, roupa, o que ela quisesse, ela tinha. De dinheiro, de comida, de roupa, de criados, Gomer tinha tudo. Tudo, absolutamente tudo. Então Deus deu 3 filhos para eles. E ele falou que iria ensiná-los através dos filhos, pelo nome dos filhos. Então o primeiro filho que Oséias teve com Gomer, chamava-se, os nomes são complicados, né, gente? Chamava-se, e Deus Pai falava, vai chamar Jezrael, que vai significar maldição, perdição. Então, porque cada vez que Gomer chamasse pelo filho e Oséias chamasse, era para lembrar de onde que ela veio e que ela podia perder tudo e voltar para o mesmo lugar. O segundo filho era uma menina, chamava Ló-Ruana, que quer dizer uma desgraça, né? Então ele fala: eu não terei mais piedade de vocês, não vou mais perdoar. E o terceiro, quando ela desmamou, chamava-se Loami, porque não sois o meu povo e eu não existo para vós. Então vocês imaginam, eram esses 3 que Gomer chamava eles e lembrava que ela tinha sido resgatada, e se ela resolvesse abandonar tudo, ela voltaria para a perdição, ia perder a misericórdia, e Deus voltaria as costas, né? Porque elas não teriam mais tudo aquilo. Depois do terceiro filho, o coração de Oséias ficou muito pesado, e ele começou a desconfiar se esses meninos eram dele mesmo ou não. Falou: será que esses meninos é meu mesmo? Né? Ficou na dúvida, o coração dele ficou sofrido. E Gomer então resolveu largar tudo e voltar para a prostituição. Largou tudo, largou os 3 meninos com Oséias, falou: fica aí com os meninos, estou indo embora. Foi embora, arrumou mais um amante, entrou para a vida de novo da prostituição, perdeu tudo. Oséias ficou sabendo que ela estava passando fome, que a situação não estava boa, que ela tinha perdido as joias, a riqueza e tudo. Oséias vai atrás do amante e fala: aqui, o seu amante dela, então aqui fica com a minha prata e meu ouro, mas cuida dela, dá para ela as roupas, cuida dela, veste ela, dá tudo de volta para ela. O amante falou: mas como é que é isso? Como é que você vai? Ela te largou, te traiu, voltou para mim, e você quer ela? Não, eu quero que você cuide dela, eu quero que ela seja feliz, é só isso. Aí o amante deu tudo de volta para ela, e a Gomer ficou feliz porque ganhou tudo de novo. Mas o dinheiro acaba, as coisas acabam. Ela largou esse que não tinha mais nada para dar para ela, arrumou outro, porque ela não tinha ideia que era Oséias que estava mandando tudo. Aí arrumou outro amante. O outro amante não tinha o que fazer, tinha dinheiro. O que ele fez? Falou: vou vender ela como escrava. Na época a escravidão era institucionalizada, então põe ela, colocou ela nua e colocou ela para ser leiloada, porque com o dinheiro dela eu vivo bem. É bonita, eu vendo ela, vou pegar um bocado do dinheiro dessa mulher para mim. E assim ele pôs ela nua para ser vendida. Quem estava no leilão? Oséias. Estava esperando o povo dar o valor. Quando eles deram o valor, ele arrematou por 2 vezes o valor. O pessoal falou: agora ela vai ver o que é, né? Oséias vai castigar essa mulher. Não é possível, largou tudo, abandonou tudo. Oséias buscou ela de volta, restaurou a dignidade dela.
alimentou-la de novo, colocou as roupas lindas nela, deu as joias para ela, mas deu uma coisa espetacular para ela. O que foi? O que vocês acham que ela deu para ela? Deu a liberdade. Isso é espetacular. Deu a liberdade porque falou com ela: você só vai ficar comigo o dia que você me amar. Porque o amor a gente não pode obrigar, né? Pode? Não. Então vocês observem que do ponto de vista pedagógico, Jesus vai nos ensinando o amor dele, porque se ninguém conseguia compreender o amor de Oséias por aquela mulher, ninguém consegue compreender o amor de Deus por nós. Do mesmo jeito que Oséias correu atrás daquela mulher e buscou por ela cada vez que ela o traiu, e abandonou tudo, abandonou a riqueza, abandonou a dignidade, abandonou as vestes todas, abandonou tudo. É o que nós fazemos cada vez que a gente peca. É espetacular. Quando a gente peca e dá as costas para que ele não precisa de você, nós fazemos igual o Gomer, igualzinho ela. A gente repete, e ele vai atrás e fala: não corre para aí, não corre, não vai por aí, você vai machucar, não faça isso. É Deus correndo desesperadamente atrás de cada um de nós. Quantas vezes ele fez isso? Quantas vezes Deus nos buscou por caminhos absolutamente tortuosos, igual Oséias fez com Gomer. E da mesma forma deu a liberdade, porque Deus nos busca cada vez, nos restaura, cada vez que a gente volta, confessa, Ele restaura a nossa dignidade e continua nos dando a liberdade. Isso é extraordinário, né, gente? Essa história é absolutamente extraordinária. A forma pedagógica dele de falar por que o meu coração sai. Amo tanto vocês. Amo tanto, vou atrás, corro, vendi tudo, entreguei tudo, né? Paguei o preço que precisava pagar, fui além para buscar vocês, porque você me é preciosa, o tanto que eu te amo, que meu coração está do lado de fora, para vocês poderem entender que quando a gente ama muito, a gente vai ao encontro do outro, a gente não guarda nada para a gente, nada. O que ele guardou para ele? Nada. A gente não guarda, a gente tem uma necessidade de entrega, de doação, e de não guardar absolutamente nada para si. Aquele que ama não guarda nada para si. Isso é Ele, que nos ama dessa forma, né? Assim, é um amor estonteante para a gente conseguir compreender. Acho que cada vez que agora vocês olharem o coraçãozinho dele do lado de fora, vocês vão pensar: o amor é tão grande que não cabe dentro dele. E vocês vão lembrar de Oséias, falar: ele me ama tanto que ele me busca, né? Cada vez que eu, como Gomer, como igreja, como cada povo de Deus, que trai o Senhor, né? Que fala: nada, não preciso desse amor, nada, eu vou seguir a minha vida, não vou abrir mão de tudo isso. Imagina como é que a gente não tem, quando a gente vê a história de Gomer, a gente fala: essa mulher é louca que largou isso tudo. Pois é, somos nós que largamos isso tudo, largamos a nossa dignidade, perdemos a riqueza, perdemos tudo para trocar por nada. Então a gente precisa pensar, né? Deus deu a cada um de nós tantos dons e tantos talentos. Como é que nós estamos vivendo isso? Para quem nós estamos dando isso? Como é que nós estamos gastando? Suor, sangue, lágrimas nós estamos derramando para quem? E por quem? Que às vezes nos consome. Às vezes eu pego os dons que Ele me deu e uso por um mundo. E vou cuidar dos ídolos e fico escrava do mundo. Mas não me gasto para Ele, porque tudo Deus nos deu, Ele nos deu a vida, e se eu dou um retorno a Ele de amor, eu estou retornando, estou devolvendo o amor, né? Estou retribuindo o amor. Mas se eu gasto isso em outras coisas que não me levam a lugar nenhum, né? A gente, quando lê lá no capítulo, não sei se acho que é o 11 de Mateus, que ele fala: meu fardo é leve, vinde a mim todos vós que estáis cansados, né? Porque meu fardo é leve. O que é fardo? Fardo lembra para a gente sempre uma coisa pesada. Isso começou lá na história antiga, quando uma escrava, depois de trabalhar o dia inteiro, à noite era entregue para ela um novelo de lã que ela tinha que desfiar a noite inteira. E se ela não desfiasse, ela tinha consequências, e no dia seguinte ela tinha que continuar trabalhando. Por que o fardo de Deus é leve? O jugo dele é suave. Por quê?
Por que o fardo dele é leve? Porque é amor. Então, quando a gente às vezes carrega coisas que vão nos deixando pesado, porque o amor te faz ser leve, o pecado nos atrasa e pesa. Então, se seu coração está cheio de ódio, de mágoa, de ressentimento, de rancor, isso te pesa, porque o tempo inteiro, o dia inteiro, você mais pensa na pessoa que fez isso com você do que nos seus amigos. Se você vê o cheiro, você sabe, esse cheiro me lembra que a pessoa que fez mal, essa comida me lembra que a pessoa, não sei o quê. Oi, liberta. Liberta. Pode pensar nessa pessoa, liberta. Liberta, caminha com mais leveza pela vida. Perdoa, liberta isso, para que você possa caminhar de forma mais leve pela vida. É preciso que a gente pense nisso, né? Se a gente vive nesse mundo pesado, o que Jesus falou do coração dele? O coração dele é manso e humilde. A humildade é o quê? O que é humildade? É ser besta, retardado? Bobo? O que é humildade? Humus, humildade é humus. Consciência que eu sou criatura, que eu fui feita, barro, terra. Então, a humildade significa eu tenho consciência que Ele é o Criador e eu sou a criatura, que eu dependo dEle, que eu sou absolutamente dependente dEle, né? E a gente precisa ser dependente de Deus mesmo, né? Então, a humildade, ela abre o coração de Deus, e a mansidão, ela abre o coração dos homens. Então a gente precisa pedir a Deus, a hora que a gente comungar, que quando a gente comunga, vocês imaginam que Deus Pai nos colocou, quando Ele nos busca, no lugar mais sagrado que Ele tem, que é o coração de Jesus. E quando a gente recebe a Eucaristia, a gente recebe Ele, recebe esse coração. Então a gente pode pedir a Ele, fala: Jesus, me dê um coração semelhante ao vosso, me dê um coração manso e humilde, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Jesus, assim como fizeram uma lança que perfurou o seu coração, nos ajuda a fazer o caminho de volta, nos ajuda a entrar dentro do seu coração, que é bem apertadinho. Mas por que é apertado? Porque para a gente poder entrar lá, o caminho de Deus é estreito, e a gente precisa ser humilde bastante para entender que a gente se dobra, que a gente se curva diante dEle, e que a gente pode entrar pela humildade, para entender que nós dependemos dEle, e só dEle. Fala, nos ajude a entender que o nosso nome já está escrito no seu coração, e tudo que for importante para vocês, caro na vida de vocês, entre os amores, entre as pessoas que vocês amam, tudo que vocês não querem que se percam, guarde no coração dele. Ele fala que tudo que é colocado no coração dele não tem jeito de se perder. Fala, Jesus, quero pôr o povo que eu amo aqui dentro do seu coração, que está escrito e está guardado no seu coração, não tem como perder. Essa devoção é belíssima, né? Então a gente vai aprender a pedir a Ele, nos ajude a fazer o caminho de volta, nos ajude, não nos deixe de ficar traindo como Gomer, que veio e foi. Não queremos ser Gomer, nós queremos reconhecer que somente o Senhor é a fonte de amor da nossa vida, a fonte da riqueza da nossa vida. Nosso maior tesouro é ter Jesus na vida. Então nos ajude a fazer esse caminho de volta e não nos perdermos mais, nos ajude, porque isso é um presente mesmo, pedir a Ele a graça de ter a constância de permanecer em Deus, né? Que essa constância do amor dEle nos sustente, que a gente não seja seduzido, né? Mas que a gente descubra que esse amor é um amor que é sem preço. Não pode existir alguém que te ama mais do que Ele, que queira o seu bem, que vai atrás de você. Se você foge e fala, eu vou atrás dela, Ele corre loucamente atrás de nós, a gente que não percebe o quanto que Deus faz todo o esforço para nos trazer de volta, porque Ele sabe exatamente que se a gente der as costas, vai acontecer conosco o que aconteceria com Gomer, a nossa maldição, a nossa desgraça, e Ele deixa de ser o nosso Deus, dá as costas, e nós vamos nos perder para sempre. Então isso é tão sério, porque Ele mostra exatamente como é que temos a opção de estar com Ele, o que pode acontecer se a gente der as costas e falar, não quero. Ele respeita, porque Ele deu a liberdade. Isso é belo demais, é muito belo. Não pode ter um Deus tão doce quanto esse,
que nos ensina do amor dele através do livro de Oséias. Porque vocês é que são esse povo que me trai, que me abandona, que se perde nas aventuras materiais e me esquece. Deus não te proíbe de ser rico. Só que a nossa maior riqueza é essa aqui. Que nós não vamos levar nem um real para lá de lá, lembra disso? Não leva lá nem um real. Mas essa aqui, ó, esse amor, corresponder a esse amor. Então a gente tem que pedir a Ele hoje, mas Jesus, coloca meu coração dentro do seu, eu quero entrar pela fenda, bem estreita, eu quero entrar. Mas transforma o meu coração, transforma o nosso coração, de forma que, como o seu coração é o único que se rasga, né? Que ele... ó sangue e água, não foi furado ali, não foi perfurado, que jorraram do coração de Jesus, que é a fonte de misericórdia para nós. Então que coloca a minha miséria, que misericórdia é isso, é a minha miséria dentro do coração de Deus, né? Misericórdia é isso, é a nossa miséria dentro do coração dele. Então a gente reconhece a nossa miséria e fala com ele, eu vou colocar meu coração do jeito que ele está, na miséria, para que o Senhor transforme ele para ser aquilo que o Senhor sonhou que poderia ser. Quando Jesus aparece para Santa Margarida de Maria Alacoque, ele fala para ela de 12 promessas. Vocês conhecem isso? Das 12 promessas que ele faz, para quem tem as imagens lá, para quem nas primeiras sextas-feiras do mês comungam, não é? Vocês sabem disso? Da missa da primeira sexta-feira do mês, que é do Sagrado Coração de Jesus, a comunhão reparadora, e nós fazemos a adoração noturna do lar. Então, a primeira quinta, que vai anteceder a sexta, Jesus pediu isso a Santa Margarida, que fizesse companhia para ele, na hora que foi mais difícil, que foi a hora que ele lutou contra os nossos pecados, foi quando ele suou sangue, de 11 à meia-noite. Então, a gente faz isso pela internet, com as famílias. Dessa última vez até o padre estava junto com a gente, que com o Santíssimo Exposto, a gente reza de 11 à meia-noite, fazendo companhia para Jesus. Existe o livro da Hora Santa de cada mês do ano, é maravilhosa, você faz, né, com a gente? Então a gente reza isso, é belíssimo, é belíssimo. Então a gente passa de quinta para sexta em adoração, de dentro de casa eu faço pela internet com as pessoas, né? Cada mês é uma coisa mais linda do que a outra que ele faz. Mas ele faz 12 promessas que eu quero lembrar para vocês. Depois, se a Paty quiser colocar no Instagram, para que vocês não se esqueçam. Então a primeira promessa que ele faz é essa: a minha bênção permanecerá sobre as casas em que tiver exposta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração. A gente antes era criado lá no interior com um quadro que tinha a imagem do coração de Jesus e de Maria. Depois ficou brega, né? Não usava mais, né? Assim, vocês estão rindo? Estou falando mentira? Estou não. Fala, não, coisa mais brega essa imagem. Ó, não sabe de nada. Segunda promessa: eu darei aos devotos, gente, presta atenção, eu darei aos devotos do meu coração todas as graças necessárias ao estado que você está. Se você for casado, se você for um leigo consagrado, se você for um sacerdote, as graças que te são necessárias, eu darei todas. Foi ele que falou, foi eu não. Estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. O quanto nossas famílias estão precisando de paz. Tem família destruída já com herança que nem a pessoa nem morreu. Eu os consolarei em todas as suas aflições. Pode vir um consolo igual dele? De jeito nenhum. Quinta promessa: serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Tem gente que, ó, que a gente fala assim, não, eu vou morrer, que medo. Mas eu serei o seu refúgio seguro na hora da morte. Se eu tenho esse refúgio seguro, tem medo de quê? Nada. Sexta: lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. Alguém está precisando de bênção no trabalho? Os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdia. Acabei de falar da misericórdia do coração dele. As almas tíbias, aquele povo que, você crê em Deus? Ouvi falar. Aquele povo que você sabe, isso é aquilo que Jesus fala, seja quente ou frio, se você for morno eu te vomito. Ele fala isso em Apocalipse. Ele fala, as almas tíbias, esse povo nessa fraqueza da fé, vão tornar-se tão fervorosas, tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção. As almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. 10ª promessa: darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos, porque tem coração que é só a misericórdia do Senhor, mas nada, né?
As pessoas que propagarem esta devoção terão o seu nome inscrito para sempre no meu coração. 12ª promessa: a todos os que comunguem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. As promessas são promessas de um Deus que não mente. Então, não sei se a Paty quer ficar com elas. Você já pegou? Você está esperta demais. Então, são as promessas do coração dele, para que a gente lembre que eu acho que a gente tem que ter amor e devoção a Jesus, mesmo que ele não prometesse absolutamente nada, nada. É simplesmente pelo tanto que ele nos ama, por tudo que ele é, né? Por tudo que ele faz por nós, né? O tanto que ele derrama misericórdia, o tanto que ele cuida da gente, o tanto que ele nos escuta, né? Esse amor ao coração de Jesus. Não pode existir alguém que nos ame mais do que ele. Não pode existir alguém que nos ame mais do que ele, né? Eu acho que a gente precisa aprender a ter essa confiança nesse amigo que ele é incondicional. Sábado eu fui à missa cedo e eu já estou numa fase pesada de consultório, não consigo chegar em casa. Quem me acompanha sabe que eu não consigo rezar antes de 11, 11h30 da noite. E o ritmo acelerado, acordando às 5 da manhã, esse ritmo louco. E milhões de coisas para fazer, milhões de coisas, milhões de palestras, milhões de coisas para preparar. Aí depois que eu fui comungar, e eu estava com ele, né? Acabei de comungar, eu estou com quem? Não é? Você acabou de receber Jesus vivo, né? Então, como um amigo a gente conversa, não é? E chorei com ele, falei com ele: amigo, eu estou tão cansada, eu estou tão esgotada que humanamente, hoje o que eu preciso fazer, eu não vou dar conta. Humanamente, eu não darei conta. Mas eu vou colocar aqui para o senhor, porque realmente eu não dou conta, é coisa demais, é muita coisa. Imagina, eu não sabia nem do que eu ia falar com vocês hoje. Nem ideia. Eu falei com ele: é tanta coisa para estudar, é tanta coisa para pensar, é tanto menino para olhar, tanto me passando mal, o telefone não para, eu não consigo sentar, né? O telefone não para. É tanta coisa, né? Tanta coisa. Chorei com ele. Mas eu falei com ele: vai estar entregue, né? Eu não me pertenço, o tempo é o Senhor. O Senhor é o Senhor do tempo, né? De tanta coisa que eu tinha para resolver. Quando deu por volta de meio-dia, o que eu já tinha feito, deu para ficar à toa, eu tinha que chorar. Falei com ele, tenho vontade de chorar, falo: o seu amor é tão escandaloso, diante da nossa miséria. O senhor fala: minha filha, eu vou te falar uma coisa, foi ele que mandou falar isso hoje, assim, do Sagrado Coração, foi o que ele falou para Faustina: não vai para a palestra não, Faustina, que o que você vai escutar em 1 hora eu te dou em 1 minuto. Eu falei com ele: viver essa experiência de um Deus que é vivo, que escuta, que se compadece, que fala: tadinha, tão miserável, se eu não acudir ela não vai dar conta. E agir na nossa vida é de emocionar, é de chorar. Me fez chorar. Chorei e falei com ele: eu vou repetir para o senhor o que São Paulo falou: o seu amor nos constrange. O amor que o senhor tem por nós, eu falo, como a gente não pode ser capaz de trair alguém que nos ama tanto, que cuida tanto, que vela por nós, que está atento às nossas necessidades, mais imbecis, né, que a gente precisa, e ele está ali e fala: então é isso, você está preocupada? Está aqui, isso aqui, está aqui, isso aqui, está aqui. Respira. Então, quando eu trago isso para vocês, eu falo: experimentem. Experimenta. É possível. Experimenta o que é se entregar a Ele. Experimenta o que é ter Ele como seu amigo. Experimenta não precisar de esconder nada, de falar tudo, de falar: me ajuda, eu não estou dando conta. Quando eu falo com Ele: eu vou desistir dessa vida, vou desistir de um tanto de coisa, vou parar de falar, vou parar com isso, Jesus, estou cansada de passar estudando tanto, sábado e domingo, eu vou parar. Quando eu falo: eu estou morta, eu falo: eu te acalmo, eu te descanso, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Então, a experiência com o nosso Deus, você não vai encontrar em lugar nenhum da sua vida. O seu consolo, o amparo, o colo, aquele que te restaura, que te põe de pé, que renova a sua força e fala: sou eu que te faço a cada minuto outra vez, sou eu que te restauro, sou eu que sou capaz de começar toda a história de novo, por causa do amor. Pelo amor eu te busco, eu cuido, eu te alimento, te sustento até o nosso encontro definitivo. Que vocês, que nessa noite, por intercessão de Nossa Senhora, que viveu com Ele, né,
possa imaginar a relação que esteve, que gerou, possa nos ajudar a ter a graça de experimentar o que é viver uma vida que você divide com Deus que é vivo, que você fala e Ele escuta e compadece. Que vocês possam experimentar esse amor tão grande, que é incapaz de conter dentro do corpo dele. Deus hoje busca pelo seu amor, pela sua presença, pela sua vida, por uma única razão, porque Ele quer te ver feliz. É o que Oséias falou para o amante: eu só quero que ela esteja bem, eu só quero que ela esteja feliz. Nunca duvidem disso. O que Deus quer para você? Que você seja feliz, que vocês tenham a coragem, a ousadia de corresponder a esse amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema A Doçura do Espírito Santo. Acompanhe. Que bom que a gente pode nos encontrar mais uma vez para conversarmos sobre a Palavra de Deus, sobre a presença de Deus conosco, né? Hoje eu quero conversar, que a gente possa meditar um pouco, um trecho, uma frasezinha de João, capítulo 20, quando ele relata da seguinte forma: soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. Esse domingo nós celebramos Pentecostes, né? E celebrar Pentecostes tem todo um significado para nós, né? Quando a gente celebra Pentecostes, significa que nós vamos celebrar a plenitude da nossa vida. A cada 50 anos, né? E Pentecostes foi 50 dias depois. 50 anos na Bíblia, 50, o número 50, é um número que mostra liberdade e é um número que mostra a realização. Então, a cada 50 anos, o povo hebreu, eles esperavam por isso. Eles celebravam o que se chamava de ano jubilar. Então, eles já ficavam atentos para escutar pelas colinas, pelas montanhas, um som que viria de um chifre de um carneiro, que ia tocar, para lembrar a todos eles que aquele ano era o ano jubilar. O que acontecia no ano jubilar? Os escravos eram libertados. Vocês imaginam como que eles esperavam por cada 50 anos. Aqueles camponeses que perdiam as terras, recebiam-as de volta. E se os pobres que tinham dívidas, estavam perdoados. Então era o ano que era convidado para ser vivido na gratuidade. Era um tempo de começar de novo a relação com Deus, a relação com o irmão e a relação com a criação. Compreendem como é que Pentecostes tem tudo a ver? É um novo ciclo que começa, é um novo ciclo de possibilidades que começa na nossa vida. Então, cada ano que a gente celebra Pentecostes é para nos lembrar que foi quem nos libertou de tudo, foi o Espírito de Deus. Então, é para que a gente possa lembrar de uma libertação. Então, é bacana poder associar isso ao Antigo Testamento, né? Como é que fomos libertados? Então, esse domingo, mais uma vez, somos convidados a poder transformar a nossa vida. Mais uma vez, rever. Mais uma vez, ver se a nossa vida está vivendo essa completude. Mais uma vez, é tempo de começar de novo. Podemos zerar e falar, é um ano da nossa libertação. É a minha liberdade, é o momento de rever. Porque quando Jesus coloca, aqui na Bíblia, né, ele tem esse trecho que Jesus sopra sobre os discípulos. Isso faz lembrar Gênesis, né? Quando Deus Pai sopra a narina do homem para fazê-lo viver, para fazê-lo um vivente. Então, da mesma forma, é um convite para que a gente possa começar outra vez a nossa história. Porque se a gente pensar bem, nós somos muito religiosos. Olha como é que a igreja está cheia. Então, nós somos religiosos. Então, religiosamente, visitamos os pais.
Religiosamente, levamos os filhos à escola. Religiosamente, vamos assistir futebol e balé. Religiosamente, vamos à igreja. Religiosamente, confessamos. Religiosamente, damos dízimo. E aí vamos fazendo tudo e fazemos bem. Vamos ao grupo de oração, fazemos doações. Religiosamente. Mas aí eu estou aqui para contar para vocês que nós somos muito religiosos, mas pouco espirituais. Esse é o desafio. O desafio de hoje é entender que nós não podemos continuar só religiosos. O desafio é para mais, muito mais. Religioso é muito pouco. É muito pouco. Então, quando Jesus vem nos dar o Espírito Santo para poder nos tirar da apatia, nos tirar da mesmice e falar, caminha, eu quero a sua vida transformada. Aí tem pessoas que falam, filha, mas quem que é o Espírito Santo? Porque eu tenho uma relação boa com Deus Pai, eu rezo o Pai Nosso. Com Jesus eu comungo, e o Espírito Santo eu faço o que com ele? Tem gente que não sabe. Tem cristão que não conhece o Espírito Santo. Ou vai falar assim, será que o Espírito Santo, filho, é aquela pomba que dá os 7 dons? Não, gente. Espírito Santo é Deus ativo em nós. É o Deus que nos dá a memória. Pessoa sem memória é muito triste porque não tem história. Perde a memória e você vive um momento atual, você não tem história. Quando Jesus falou com os discípulos que o Pai ia mandar o Paráclito, o que ele falou? E o Pai vos enviará um Paráclito que vai vos lembrar de todas as coisas. Não vai contar só um pedacinho, não. Lembra tudo. E por que é tão importante a gente ter memória? Porque quando a gente vai ficando muito religioso, é bacana, né? Assiste missa, reza terço, confessa, tudo bacana. Aí a gente começa a achar que a gente vai ficando bacana demais, muito bacana, e que tudo que a gente está fazendo é pelo meu próprio esforço. E aí a gente já começa a se candidatar ao Prêmio Nobel da Santidade. Vem o Espírito Santo, bate no seu ombro e te diz, deixa eu te lembrar, te recordar de onde eu te tirei. Você estava lá no fim da fila, lá no fim do rebanho. Esqueceu que estava lá? Eu te tirei de lá e estou te fazendo caminhar aqui. Está esquecendo as graças pelas quais você caminha? Esqueceu do momento que encontrou com Ele, que mudou sua vida? Esqueceu de todas as graças? Esqueceu do caminho? Esqueceu de tudo que Ele te libertou? Esqueceu de todas as coisas? E está achando que é bacana porque dá conta de ir à missa, de rezar texto, de confessar? Eu te digo, isso é nada. Fala, que é isso, Filó? É verdade, é nada. É um comecinho. É um despertar de uma consciência. É um comecinho. Então vem o Espírito Santo e diz, olha, isso ainda é pouco. Olha o teu trabalho que eu estou fazendo com vocês, lutando, vocês conseguiram chegar só até aqui. É pouco. Vocês têm que ir além. Convida vocês a ir muito mais além. Esse é o nosso desafio. Porque Jesus não era só religioso. Jesus era espiritual. Jesus ia além de. Pensem bem na cena de Jesus com a samaritana. Quantos de nós, pegando uma pessoa em adultério franco, que naquela época a lei mandava matar, apedrejado, falaria com ela assim, alguém te condena? Não, nem eu, pode ir. Não peques mais. Então nós somos tão interessantes que a gente está sempre preso e fixo no pecado do outro. O pecado do outro está sempre sob os meus olhos e o meu está para trás. Mas eu estou ligado em tudo que vocês estão fazendo de errado. E vocês ligados em tudo que eu estou fazendo de errado. Mas a gente não se olha. E enquanto eu não me conhecer, não conhecer o meu pecado, enquanto eu tiver autoconhecimento, eu não serei espiritual. Porque eu tenho que entender do que eu fui feito. Do que eu sou feita. O que me transforma? É a presença desse Deus ativo em mim. É Ele que consegue transformar a nossa miséria, nos fazer melhor um bocadinho. Porque nós, por nós, acabamos repetindo as coisas e não fazemos nada diferente. Olha a situação, olha, vamos lembrar da cena do bom samaritano. Está o homem lá machucado, caído na estrada. Passa o sacerdote, passa o levita e passa o samaritano. A pergunta do sacerdote e do levita deve ter sido, se eu parar para acudir esse homem, o que vai acontecer comigo? Em que isso me atrasa? Qual foi a reflexão do
do samaritano, se eu não acudir a esse homem, o que será dele? Compreendem? É isso que nós temos que aprender a viver. Se eu não atender você agora, o que vai ser de você nesse momento? Sou eu agora, nesse momento, a extensão da misericórdia. Sou eu, nesse momento, o que vai ser a extensão de Deus na vida do outro, que te ajuda a comprometer. Então eu tenho que sair muitas vezes da lei, do ornamento da igreja, eu tenho que ir além. O amor exige de mim que vá além. Sem julgar, sem discriminar, sem preconceito. Acolher, abraça, acolhe. Levanta quem está caído. Uma vez um jovem perguntou para um monge: o que vocês fazem no mosteiro? Ele diz: a gente levanta e a gente cai. A gente levanta e a gente cai. E a gente levanta e a gente cai. Porque o mais difícil não é cair, é permanecer de pé. É alguém que te levanta quando você está destruído. Quem será que vai te dar a mão quando ninguém mais te quer? Quem será? Porque essa atitude que você faz é a atitude que alguém fará com você um dia. Porque destruir alguém é fácil. Reconstruir alguém é obra de Deus. Somos nós que temos que ter paciência, amor, acreditar, falar de pé. Fracasso na vida nós temos demais. Se a gente achar que fracasso é cair, vivemos no fracasso. Mas fracasso não é cair, é permanecer no chão. A gente levanta, a gente caminha. Por quê? Porque temos Deus. Que temos que ter essa consciência que Deus caminha conosco, que esse Deus ativa em nós, que é esse Deus que pode tudo, que muda tudo. É esse Deus que não nos quer parado numa amargura. E por que tantas vezes ficamos parados na amargura e não conseguimos? Como é que vocês acham que nós vamos conseguir transformar esse mundo a partir de Pentecostes? Quando Jesus sopra e fala, recebe o Espírito Santo, e a gente acabou de rezar, faça tudo novo. Como é que ele vai fazer novo? Vocês acham que é possível construir uma comunidade dessa sem perdão? Começa dentro de casa. Como é que é possível uma família sobreviver sem perdão? Não sobrevive. Mãe, eu vou aqui hoje que o fulano vem, né? Amanhã vem o fulano, eu não vou. Hein? Isso é família. E como é que nós podemos receber o Espírito Santo? Como é que eu posso comungar? Como é que eu me perdoo? Como é que eu entendo o perdão de Deus? Perdoar não é esquecer. Eu também não posso dar um perdão barato. Mas por que eu insisto em permanecer na mágoa? Se eu permaneço, por que eu quero me afundar num pântano de lamúria, de amargura? Isso tira a nossa alegria. Isso endurece o meu coração. Para quê? Para que a gente quer permanecer ali, guardando, parado no passado? Tem gente que não quer perdoar. Fala, mas aquele dia, né, você fez aquilo comigo. Esquece. Esquece o que já passou. Vamos caminhar. Mas caminhar depois que avaliou. Porque o perdão de Deus está assentado em três coisas. Primeiro, que um ato foi feito. Alguma coisa foi feita que te arrasou. Que já me arrasaram. Primeiro, um ato foi feito. E aquilo que a gente fez não desfaz. É como a poeira no ar. Eu posso recomeçar, mas o ato feito, ele permanece. Porque a gente tem que torcer para Deus ter amnésia. Não lembrar de tudo. Né? Não lembra não, amor, pula um pedaço. Vai que Deus é amnésico, nós estamos feitos. Né? Então, a primeira coisa é essa, um ato foi feito. A segunda, eu tenho que entender por que você fez isso. Essas coisas têm que ser verdadeiras. E a terceira coisa, eu tenho que entender que o ser humano faz mesmo o errado. E eu tenho que entender que a gente é igual. E que talvez eu, no seu lugar, teria feito pior. Porque somos a mesma matéria. Talvez eu não tenha oportunidade de ficar mais irada e talvez a minha ira não tenha levado a matar alguém, porque as circunstâncias da minha vida não permitiram, ou eu nunca cheguei a uma ira a esse tamanho, ou porque eu tive uma estrutura que já me preparou para não chegar até aí. Então, se a gente conhecer muito bem cada um de nós, no momento que comete uma tragédia, que mata, sempre tem circunstâncias e circunstâncias, e circunstâncias, e circunstâncias. Mas eu não posso perdoar como um ato que as pessoas falam, esquece isso. Não, não esquece.
Tem dor que jamais poderá ser apagada, mas pode ser transformada. Isso sim. Então, eu não preciso construir em cima da mágoa, eu posso dar uma volta, contornar e construir ao lado dela. Mas a gente não faz um perdão sem pensar. A gente precisa perdoar de coração. Como a gente precisa se perdoar de coração, tem que perdoar você de coração. Para isso eu preciso de um tempo. Eu não posso fazer um perdão sem amadurecer o que aconteceu. Sem escutar o que a amargura está dizendo para a minha alma. Eu tenho que ouvir, eu tenho que pensar, eu tenho que analisar o que aconteceu. É preciso. Então tem pessoas que viram para você e falam assim, esquece isso. Não, não esqueça. Pense. Deixa para lá, não deixa. Isso não cicatriza a ferida que está aberta. Joga mais ácido nela. Não deixa para lá. Olha a situação, veja o estrago que foi feito, mas não deixe de perdoar. Quando é que você vai conseguir perdoar? Quando você já não estiver mais lembrando daquilo. Quando aquilo já não estiver trazendo mais em você um remorso, ou se foi você quem fez, ou não estiver trazendo dentro de você mais aquele sentimento que te gela, ou que te dá uma revolta, quando aquilo não estiver desenvolvendo mais isso, então já amadureceu, o fruto já amadureceu, a gente já conseguiu avaliar, Deus já conseguiu trabalhar em nós, e a gente já conseguiu perdoar. Andar com o coração, não um coração carregado de ira, de fúria, mas um coração como o de Jesus, um coração doce. Ele fala um coração manso, porque Ele nos convida a descansar nele, porque Ele é manso, Ele é doce. Então é preciso que na nossa vida a gente dê conta de, apesar da dor, apesar do outro que me fez, entender que o que ele me tirou, ele não tirou tudo, porque ninguém pode destruir uma vida interior rica. Tirou. Então, quando eu vejo que meu marido foi capaz de perdoar os adolescentes drogados, que numa noite tirou a vida da mulher dele, matou ela a queima-roupa, por um assalto, por dinheiro para droga, é fácil? Não. Tem dia difícil. Mas conseguiu refazer a vida. Conseguiu casar de novo. Estou aqui, não é? Conseguiu casar de novo. Conseguiu começar uma outra história, mas não permitiu ser destruído pelo mal que o outro fez. Muitas vezes sem consciência do que havia feito. Né? Então nós precisamos de entender essas coisas, para entender que alguém quando faz o mal, precisa ser punido por isso? Sim. Mas eu não posso, ao mesmo tempo que creio em Deus, admitir que tem que ser preso e punido? Sim, vai ter que ser preso, punido e repensar. Mas eu não tenho que, por isso, levar isso à vingança, falar pena de morte? Diz Deus Pai que a vingança pertence a Ele, não a nós. Uma coisa é reparar, outra coisa é vingar. Se a gente não começar a quebrar esse ciclo, a vida fica sempre cheia de retaliação e de vingança. Então alguém te traz, você fala, me espera na curva. Eu via isso lá no João 23, eu ficava apavorado, eu era estudante. Quando a gente pegava aqueles homens para a gente poder fazer sutura, que mais parecia uma carne toda furadinha, sempre parecia carne que vai temperar, tanta facada. A gente dividia a pessoa, cada um pegava um pedaço, tanta sutura. Passava a noite suturando. E você falava assim, doutora, só vai ver, só está achando muito serviço? Só vai ver como é que eu vou mandar o outro aqui. Deixa eu pegar ele na curva lá da favela. Só vai ver o serviço que eu vou mandar para a senhora. Eu falava, não pode fazer isso não. Ele falava, só vai ver, vou mandar bem pior para a senhora poder trabalhar aqui. Então, se a gente não cortar isso, nós vamos viver atrás de, você fez, eu faço também, eu faço. Não. Hoje nós somos convidados a viver o ano do jubileu, vamos perdoar. Vamos sair da amargura, das ofensas. Vamos descobrir que a vida pode começar de novo. Vamos começar a perceber que a vida nos chama para outra coisa, que Deus já nos libertou. E que a gente precisa conhecer a história do irmão, nos conhecer, saber que todo mundo é feito do mesmo barro. E que muitas vezes a pessoa não teve a mesma oportunidade que nós. Então vamos começar a pensar na nossa vida diferente. Por que hoje você insiste em ficar preso numa coisa que te traz tristeza? Vamos olhar de um outro jeito? É um convite. Vamos ver essa situação sobre um outro prisma? A vida abre um leque e oferece outras oportunidades. Não feche.
Aceite o desafio da vida. Aceite o desafio da vida que começa a cada dia. Vamos aprender com Deus que renova a misericórdia dele todo dia, a renovar também as nossas misericórdias com os irmãos. Sabe qual que é o melhor presente que a gente pode dar para Deus? Diz Catarina de Sena. O melhor presente que eu tenho para dar para Deus é oferecer para aquele que não merece o meu amor. Da mesma forma que ele sabe que ele não merece, é imerecido receber aquele amor. Da mesma forma como Deus dá para nós, a gente sabe que não merece. Vamos começar a treinar essas coisas? Vamos ir além do religioso? Vamos nos permitir ir com o Espírito Santo onde Ele quiser. Vamos nos habituar a andar com esse companheiro de caminhada que nos desafia cada dia e fala, vão? Tem coragem de ir comigo? Fala, vamos. E hoje um médico olhou para mim, mais velho, e me disse, Filó, porque eu sei que você não é normal. Comecei a rir. Ele falou, mas eu também não quero explicação daquilo que eu não consigo perceber, que eu não consigo dar nome em você. Há algo em você que eu também não entendo, não quero saber. Comecei a rir, falei, não quer não? Tem certeza? Aí de repente ele parou e falou, como eu gostaria de crer. Como eu gostaria de ter fé, filho. Eu falei com ele assim, só uma coisinha que eu vou falar para você, fica triste não. O nosso pai, né? Nosso pai, nós temos um pai, você vai conhecê-lo, que me fez e que te fez. Te conhece. E ele sabe o filho que tem. E um dia ele vai te pegar. Um dia ele vai te cercar. E você vai entender isso que você fala em mim, que você não consegue dar nome e diz, você não é normal. Pode falar assim, não importa. Eu falo só mesmo, se eu for contar tudo que é, melhor calado. Então a gente não conta porque não escandaliza, né? Falo, menina, andar com o Espírito Santo é delícia, mas é preciso crer. Porque o convite de Deus para nós hoje é esse. Você ainda não vive a plenitude da sua vida e eu quero te desafiar a isso. Hoje Jesus fala, deixa de ser religioso somente e faça como eu, me imite, você que se dispôs a ser meu discípulo. Seja audacioso na sua fé. Seja como aquela americana que não aceita a cadeira a morte da forma como é feito lá nos Estados Unidos, a pena de morte, e ela acompanha todos os presos que vão para a pena de morte, e luta pelo direito deles, acompanha, e chora, e reza, e faz essa confusão, e é cristã. Compreende, ela não aceita, ela está sempre brigando contra, sempre denunciando. Será que nós estamos... Às vezes a gente fica tão preocupados com nossos pecados de missão. E eu falo com Deus cada dia que eu vou confessar. A minha grande preocupação são os meus pecados da omissão. O que eu não estou falando, o que eu não estou fazendo. Que às vezes uma atitude sua muda a vida do outro. E a gente fala assim, mas o que o outro vai pensar? Não cale, isso pode ser a salvação dela ou dele. É ter a audácia do Espírito que vai te cutucar e fala, fala. Você tem certeza? Fala. E faz assim com a gente. Fala, não é assim? Aprendam a andar com Ele, hoje Deus nos convida. Vamos zerar. É possível viver um novo ciclo. É possível zerar e começar uma outra vida. Saber que Deus nos salvou, Deus nos libertou, que Deus quer uma vida nova para nós. Ele não nos quer escravo de coisa pequena, de nada Ele nos quer escravo. Ele nos fez livre, por isso morreu na cruz. Ele garantiu a nossa liberdade com o preço do sangue dele. Para hoje, avalie a sua vida. Sob o olhar dele, fala Jesus, aonde que a minha vida está morta? Aonde que eu estou inativa? Aonde que eu estou no comodismo? Aonde que eu estou muito bem centrada nessa vidinha mais ou menos de missa, domingo, confissão pelo menos uma vez por ano, uma doação aqui e lá, e sou religiosa, rezo o texto, eu não quero só isso, Jesus. Eu quero passar fazendo a diferença, eu falo que eu tenho um sonho, era igual o Padre Schuster. Fala, Jesus, eu quero o Espírito Santo daquele jeito. O Padre Schuster passava, o povo caía. Pela força do Espírito, vocês acham que eu estou brincando? Ele passava, o povo ia caindo. Morreu. Gracinha, doce. Tive felicidade de conhecê-lo. Mas o homem transpirava o Espírito Santo. Era uma coisa louca. Era uma coisa louca. Que santo sacerdote. Que santo. Mas é assim. Pediu o Espírito Santo para andar conosco numa aventura. Fala, Espírito Santo, o Senhor que conhece todas as coisas, me lembra, o que o Pai quer de mim? Faça na minha vida aquilo que Ele sonhou. Mas tenha coragem, porque Ele pode virar sua vida ao avesso. Não tenha medo. Se você se dispõe a andar com Deus, não tem mas... Nem, então quem sabe, não existe. Entregou. Dá a mão e fala, faça.
e deixa o barco andar. Você ficou assustado, né? Deixa Deus andar, deixa Deus fazer o que Ele quiser, deixa Ele te levar para onde Ele quiser. Deixa, não tenha medo, tenha coragem, e que a sua vida, a sua voz anuncie um Deus que é vivo. Eis que põe medo nos outros quando fala, eu não quero nem saber o nome, não quero nem saber o que está com você. Quer um Deus vivo? Tem medo de descobrir, se apaixonar e ter que se render. Não é assim? Nós temos medo de Deus. É isso que nos impede, nós temos medo dele. Nós ainda não confiamos na bondade, na misericórdia, na doçura de Deus. Filó, estou desesperado, porque não conversou com seu pai. Que se conversar com seu pai assim, pai, a situação não está boa, ele fala, eu sei, meu filho. Resolve para mim, sim. Vai resolver. É simples conversar com o pai, mas é simples demais, chama ele. Está doido para falar com você? É assim, o Espírito Santo te lembra que você tem um pai, tem uma mãe, tem Jesus que intercede. Peçam, sem medo, mas com coragem. Nós temos que fazer diferença nesse mundo perdido. Filó, não escuta Deus, porque nós estamos trancados, nós não nos abrimos para Deus. Então, os fechados, a porta fechada, como é que Deus vai entrar? Abre, escancara, fala, entra, Senhor, faça o vento correr dentro de mim, revira, Senhor. Eu quero ser muito mais do que religioso. Eu quero deixar uma diferença, Senhor. Eu não quero ser só cumpridora. Eu quero ir além de todas as normas, de todas as regras. Se precisar de quebrar todas elas, em nome do amor, em nome de Deus, eu tenho que quebrar todas as regras da sociedade, em nome dele. Compreendem, sem medo. Sem medo de anunciar um amor. Sem medo de anunciar que o maior pecador tem futuro, que todo santo teve um passado. Não esqueçam disso. Todo santo teve um passado. Todo pecador somos nós, temos um futuro. Quando isso vai ser mudado em nós? O dia que a gente se abrir para o Espírito e dizer, eu quero começar uma nova fase da minha vida, eu quero viver a plenitude da minha vida, eu quero, Senhor, que a minha vida seja dessa forma, que aonde eu passe, as pessoas caem pela força do Espírito. Já imaginou que espetáculo? Ontem vocês foram passar na turma caindo, olha que espetáculo, uma coisa dessa. Isso é um espetáculo, é mostrar que a gente anda com um Deus vivo, é na força dele que o povo cai. Fala, o que é isso que eu caí? Fala, Jesus passou. Olha que coisa linda, mas temos medo disso, não acreditamos nisso, não temos a audácia desses santos. É para ter, é para ter. Hoje é um convite, é uma proposta. Saiba que há um Deus louco por nós, louco de amor. Seja o momento que você estiver vivendo, seja o que for. Eu digo para você, seja o que for. Ontem um pai me dizia, doutora Filó, eu estou desesperado. Eu disse, mas que coisa boa, gente. Só tem o Deus. Falei, agora que ficou bom. Quando a gente só tem Deus, chegou a solução. Porque quando a gente tem muita coisa, a gente não tem nada. Mas quando a gente só tem Deus, que delícia. Eu falei com ele, eu conheço isso. Eu conheço e já falei com ele. Jesus, não respira fundo, não dá um passo para trás, porque eu caio, porque eu tenho encostado no seu peito. Não faça gracinha, porque eu caio. Já vivi situações assim. E ele me sustentou no peito. É assim. Tenha coragem, falei com ele. Conversa com ele hoje. Conta os seus problemas. Conta tudo. E eu acho lindo quando tem muito problema. O problema é grande, porque a gente vê o tamanho dele. Ele sempre tem uma solução que ninguém pensou. Ele tem sempre algo inédito. Ele sempre tem algo que te deixa de boca aberta e fala, quem fez isso? Fala, meu pai. Enche a boca, e na hora de rezar não fala, oh Deus, fala assim, não, fala, oh meu pai, tenha misericórdia de mim. Olha para mim agora. É assim. E o Espírito Santo vai te recordar e falar assim, lembra o que ele já fez? Lembra aquele dia? Lembra disso? Lembra disso? Ele cuida de ti. Compreendem? O Espírito Santo vai te recordar o quanto que Deus te ama. Então, hoje o convite é esse. Para todos nós, para mim, para todos nós. A aceitarmos esse desafio de Deus, de sermos mais do que religiosos, sermos espirituais. Abandonados em Deus, para que Ele possa cumprir em nós toda a plenitude que Ele sonhou na vida de cada um. A doutora Filó hoje vai nos falar do Espírito Santo, da doçura desse Espírito Santo que o Senhor envia. E Ele fala, não vos deixareis órfãos. Eu enviarei o Paráclito. Você sabe o que é Paráclito? Paráclito é advogado. Paráclito é aquele que me defende, que naquelas causas que eu não consigo julgar sozinho,
O Espírito Santo vem por mim, me defender, me consolar, cuidar, me iluminar, clarear minha mente, me relembrar de fatos que eu não consigo lembrar. Quando você estiver numa situação difícil, sem saber qual decisão, clame o Espírito Santo. Ele vai clarear, ele vai abrir os seus olhos, ele vai iluminar aquela situação obscura, ele vai te aconselhar, porque ele é o Paráclito, é ele que cuida de nós e ele é doce, ele é amoroso. Por isso clame a todo momento. Ao levantar de manhã, clame aquele Espírito Santo para que venha viver com você aquele dia. Ao se deitar, clame o Espírito Santo para que venha cuidar e velar sobre o seu sono. Clame o Espírito Santo em todos os momentos da sua vida e você verá como as soluções serão diferentes. Vamos rezar? Senhor, primeiramente nós estamos aqui para te agradecer pelo teu Santo Espírito derramado em nós. Obrigado, Senhor, porque o teu Santo Espírito, quando derramado em nós, vem nos defender. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre nós nesse momento e nos ensina, nos instrui, nos aconselha, ilumina o nosso caminho, sopra nos nossos ouvidos, Espírito Santo, aquilo que precisamos de fazer, aquilo que precisamos de falar e quando também não falar. Abra os nossos ouvidos, Espírito Santo, abra os nossos olhos, esteja, Espírito Santo, na nossa língua ao falar, ao cantar e ao orar. Muitas vezes não sabemos orar. Espírito Santo, venha em nosso favor e ore em nós. Peça para o Senhor aquilo que precisamos e que não sabemos que estamos precisando. Seja o nosso defensor, Espírito Santo. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034, ramal 31. E você também encontra nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima. Você alguma vez já atravessou a sua vida como uma pessoa, como um estrangeiro? Você já teve essa curiosidade de se ver, de entrar na sua vida como um espectador, como um estrangeiro, atravessando a sua vida para ver como é que ela é? Não, né? É preciso que a gente tenha coragem de se ver, porque para que a gente não leve a nossa vida como se ligasse um piloto automático. A gente levanta, corre, trabalha, volta para casa cansado, vai na academia, volta, começa, dorme. A vida não é isso. A vida tem que ter sabor, tem que ter sentido, tem que ter desejo. A vida não pode ser isso, né? Aí a gente vai gerando as pessoas tão estressadas, o povo tão sem tolerância, porque não sabe nem o que está fazendo, corre tanto que não se vê, não sabe nem o que está fazendo aquilo. Será que você também na sua vida sabe quando que a sua vida foi mudada a partir do momento que você teve um encontro? Tem encontros na nossa vida que transformam a nossa vida. Vocês fizeram encontros que vocês casaram? Ou fizeram grandes amigos? Não é? Tem encontros que nos transformaram. Mas tem um encontro especial que transforma a nossa vida para valer. Que é quando a gente se permite ter a vida atravessada por Jesus. Será que você sabe a hora e o dia que isso aconteceu? Ou às vezes a gente ainda está naquela fase que a gente vem à igreja porque está todo mundo vindo, ou porque estava sem opção, porque eu estou um pouco triste e vou chegando. Eu fico lembrando de como é que deve ter sido transformada a vida de Pedro. Estava à beira lá pescando, aquela vidinha de sempre, não achava peixe. A vida de Paulo, que estava indo para Damasco para poder matar cristão, no meio do caminho Jesus fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele falou: quem é o Senhor? Sou Jesus, a quem se persegue. Imaginou? Fico imaginando Zaqueu.
odiado pela população, porque roubava do povo, pequenininho, não tinha nem estrutura física. Falou, eu vou conhecer esse moço, que estão falando dele. Subiu numa árvore. Falou, fico aqui de cima, não me comprometo, né? E vejo ele passar. Oh, surpresa, hein? Jesus falou 3 palavras com ele tão interessantes. Primeiro que Jesus chamou ele pelo nome dele. Zaqueu. Você imagina que era um nome que ninguém gostava nem de ouvir. Uma pessoa desprezada. Então, quando a gente escuta isso, qual é a primeira coisa que chega no seu coração? Ou não chegou nada? Ou não chegou nada? Quando você imagina que Jesus chamou uma pessoa que era completamente desprezível, apesar do dinheiro que ela tinha, diante de uma sociedade, como é que isso chega para você? Que ninguém é desprezível diante de Deus. Que nós podemos estar fazendo as piores coisas aqui, mas Deus ama todos igualmente. Isso às vezes é duro de entender, né? Fala, não, Jesus só ama a mim que estou na igreja rezando. Vai ficar triste, porque Ele ama a todos. Deus criou cada um de nós. Isso eu quero que vocês tenham guardado no coração de vocês. Deus te criou por amor, porque sonhou com você. Sonhou, soprou, desejou, por isso estamos aqui. Mesmo que Ele nos colocou nesse mundo com a total liberdade de não querer conviver com Ele. De falar, não preciso de você, minha vida vive muito bem, obrigado, sem Deus, Deus só atrapalha, Deus tem um tanto de regra, não quero. Só um Deus desse, né, pode dar para nós uma coisa que chama liberdade. Né? Ele deu a liberdade, inclusive de não acreditar nele. Então Ele chamou ele pelo nome. Hoje Ele chama o nosso. E aí Ele fala, hoje eu tenho que ficar na sua casa. Hoje. Por quê? Porque com Deus não tem passado e futuro, tem agora. Quando Deus nos chama para o encontro é agora. Então, nosso passado já está na misericórdia, o futuro está na providência. O momento que nós temos para amar e servir a Deus é agora. Por quê? Porque agora que eu estou viva. É assim. É só agora que eu tenho. Por isso que a gente não deixa para depois. Né? Então é agora. Então hoje eu quero ir para sua casa. Santo Agostinho fala assim, hoje Deus vai me visitar, eu espero estar em casa. Porque a gente nunca está dentro de nós, a gente está sempre fora, a gente não está dentro, né? A gente não volta, né? Então o mundo hoje que nos busca só para fora, dificilmente a gente pensa, qual é a minha vida? Eu perguntei para você, se você já viveu, já atravessou a sua vida como estrangeiro, e já viu como é que é a sua vida? Hoje talvez vocês parem e pensem um pouco, né? E a outra coisa que Jesus fala a palavra, fala porque hoje eu tenho, né? Eu tenho que ir à sua casa. Por que tenho? Porque esse é o desejo do Pai. Por que Jesus veio? Para buscar aquele que está perdido. O que Jesus falou? Eu vim para aqueles que estão doentes. Porque aquele que está saudável não precisa de médico. Eu preciso vir atrás daquele perdido, daquele abandonado, daquele que ninguém dá nada por ele. Eu vim para ele. Então ele veio para cada um de nós. Isso é maravilhoso. Então hoje Zaqueu somos nós. Para descer das nossas autossuficiências, né, gente? Dos nossos orgulhos, das nossas vaidades, que a gente acha que é capaz de tudo sozinho. A gente acha que é capaz de tudo. Não, isso eu não preciso pedir a Deus, porque isso eu resolvo. E cada vez mais eu digo para vocês, quanto mais eu convivo com Ele, mais eu dependo dEle. A gente vai ficando mais velho, quanto mais velho, mais dependente. Porque a gente vai descobrindo que sem Ele, nada. Mas é tão interessante porque esse convite, às vezes fica um convite grandioso, que não é hoje que o Senhor me chamou. Mas será que no seu dia de hoje, você conseguiu perceber a diferença em um antes e um depois do seu dia, depois que você rezou o Pai Nosso, ou você não rezou o Pai Nosso? Porque quando a gente reza o Pai Nosso, a gente fala o quê? Seja feita. Só que a gente não presta atenção, porque a gente reza tudo no automático.
A gente sabe o que está rezando. Para nós que estáis no céu, santificado seja o vosso nome, olha para um lado, depois você... Só que nós falamos. Seja feita a vossa... Então, a partir daquele momento, o que aconteceu foi porque você permitiu. O agir de Deus não pode acontecer sem a sua permissão. Só que a gente não entende, mas por que aconteceu isso? Minha filha, você acabou de rezar, seja feita a vossa... Não lembra? Então a nossa relação com Deus não pode ser feita no automático. A nossa vida espiritual não é um piloto que eu liguei e deixo a vida correr. A nossa vida com o Senhor tem que ter sentido, tem que ter sabor. Entendem? Então amanhã eu penso que vocês vão prestar atenção no que rezar o Pai Nosso, então não reze. Fala, eu estou com medinho de falar seja feita a vossa vontade. Vai que ele não prestou atenção em tudo, ficou medinho de falar isso com ele, não fala. Então não reze o Pai Nosso, porque a gente se compromete. Seja feita a vossa vontade, né? Então porque a gente reza pela manhã, fala, mas aconteceu essas coisas que eu não queria. Então existe um antes e um depois. Quando eu desperto para isso, quando eu desperto para uma consciência de que eu nasci de Deus, que Deus tem uma proposta para nós de uma vida que é eterna, não é? Ou não? Tem dúvida disso? Tem não, né? Muito bem. Por que a morte entrou no mundo? Por causa do pecado. Então, por causa do pecado, nós estamos aqui, ele está lá. Nunca poderíamos ter voltado, nunca poderíamos voltar para casa se Jesus não tivesse vindo. Então, por isso, gratidão, porque ele aceitou vir. Então, quando eu começo a entender essas coisas e que minha vida é eterna, eu tenho que começar a trabalhar algumas coisas, inclusive uma passagem que está aqui em Lucas 12, quando Jesus fala assim, Lucas 12, versículo 35, ele fala, tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. O que ele quer dizer? Ele quer falar que a gente tem que ter prontidão para servir e a fé. É isso que nos condiciona. Quando eu tomo consciência de que eu tenho um pai, que eu vivo para ele, que eu nasci dele, caminho com ele, volto para casa, eu tenho que viver buscando as coisas do alto. O que é buscar as coisas do alto? É direcionar a minha vida para Deus. Tudo eu tenho que fazer para ele, com ele, nele, por ele. Tudo. Então eu não faço mais, não tem mais o eu, tem o nós. É tão lindo isso. Senhor, o senhor está de acordo? O que nós dois vamos fazer? É diferente. Já falei com vocês que a minha maior inveja aqui da Bíblia é o Espírito Santo e nós decidimos. Isso é um escândalo. Os discípulos falavam assim. O Espírito Santo e nós decidimos. Olha que reunião mais íntima. Olha, o Espírito Santo e nós decidimos. Nós não, a gente fala assim, mas eu decidi. E vai dar errado. Porque nós não temos sabedoria para nada. Não enxergamos nem o que está na frente, quanto mais o que está lá na frente. Então, quando a gente aprende essas coisas, a gente passa a não ter coragem de fazer mais nada sem que o Senhor aprove. Que Ele vai, como é que Ele vai querer que eu conduza isso? Porque se eu tenho que estar com meus rins cingidos e as lâmpadas acesas, é porque eu não sei o dia, a hora que Ele me chama. E cada vez que Ele me chamou, eu tenho que estar com a mala pronta, então os rins estão cingidos, porque se chamou, sim senhor. E a fé que vai nos sustentar nesse caminho. Filoma, conversar esse assunto é péssimo, né? Ainda mais véspera de finados, né? Ainda mais um assunto chamado morte, que ninguém quer conversar. Você quer espalhar um bolinho? Começa a falar assim, gente, hoje eu pensei na minha morte, não fica um... O telefone toca, chega uma mensagem, alguém tem que dar um recado de urgência, não fica um... Porque a gente não aprendeu a conversar. A gente não sabe se chega na idade de 50, 60, 70, não sabe quantos anos a gente tem para viver. A gente não sabe se vai formar, se vai fazer aquilo que você sonhou na infância. Você não sabe se vai casar, não sabe se vai ter filhos, se vai ver seus netos. Se vai formar, você não sabe nada. Mas a única coisa que a gente sabe é que vai morrer. Preparamos? Claro que não. Imagina, esse assunto é péssimo. Mas, porque se eu descubro isso, eu tenho, entre estar aqui e terminar, eu tenho um tempo, ok? O que nós temos que discutir? É a vida que eu tenho para
viver. Com que consciência eu vivo essa vida? Que eu sou convidada a viver. Como que eu vivo? Eu vivo com meus rins cingidos e a lâmpada acesa? Ou eu vivo alienado desse assunto, falando, na hora que chegar eu penso no assunto? Você ficou até frio agora, não foi? Você sentiu até mal, não foi? Que falou, nó! Tanta gente não pensa nisso que ninguém sabe a sua senha de banco. Para dar trabalho depois que morrer. Você ficou aflita, não é? Esse assunto incomoda, não é? Porque é preciso conversar. Eu acho que o dia que a gente começa a tomar consciência disso, a nossa vida é muito melhor. Porque a qualidade das nossas relações vão ficar muito melhores. Pode ser a última vez que eu esteja abraçada com o seu marido. E a gente deixa para dia e falar as coisas importantes. Falar, amanhã eu falo com ele que eu amo. Aí tem AVC, né? Eu já falei, não fala. Pega a área da fala, não comenta. Como é que a gente adia ser feliz? Porque a gente espera ter muitas coisas para ser feliz. Então a gente não compreende nem quem a gente é, nem quem é o outro que está do nosso lado. A gente não entende que tudo é muito rápido, tudo é um sopro. E eu tenho que viver com intensidade e com alegria a vida que Deus me deu, sabendo que se a morte me tira o dom da vida, o amor dele nos devolve. Compreende a dimensão disso? A gente não compreende que a morte é a porta que abre para eu poder voltar para aquele lugar que não tem tempo, é eterno. Mas a minha eternidade começa quando eu começo a pensar que eu vivo com Ele, com Deus, e a morte não pode me fazer tremer. Não pode. É sofrido perder alguém que a gente ama demais, dá conta? Mas o amor faz com que o outro permaneça. Porque laço de amor tem jeito de romper? Nunca. A presença do outro na minha vida é sempre uma marca que é eterna. E se aqui foi o laço de sangue que nos uniu, lá na eternidade será o laço de amor que vai nos manter juntos. Vocês têm dúvida disso? Que bom que não tem. Porque a gente, qual é a grande por que nós somos cristãos? Aonde está embasada a nossa fé? Qual é a razão da gente estar aqui reunido? Qual é? Está todo mundo com medo de responder? Aqui não tem prova, não tem nota. Qual é a razão? Por que nós cremos em Jesus? Qual é a razão da nossa fé? Aonde ela está sustentada? Não. Aonde está sustentada a nossa fé? Na ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós estávamos fazendo o que aqui? Vamos terminar a vida ali, ó. Jesus podia ter sido um profeta, podia ter feito um tanto de coisa bacana, mas ele seria um homem, como qualquer outro profeta que passou por aqui. Mas ele ressuscitou. Então, toda a nossa fé está baseada nessa ressurreição, porque ele nos prometeu a vida eterna. É isso. Então é por isso que diante da morte, nós cristãos temos que ter uma postura diferente. Isso te impede de chorar? Não, claro que não, continuo chorando todo dia com as crianças. Mas a esperança, igual ele ressuscitou, é a esperança que nós também vamos ressuscitar. E é isso que nos mantém na alegria de saber que nem a morte nos separa dele. Que eu morri aqui, mas ele me ressuscita. E eu vou estar com ele eternamente. Que ele vai enxugar as nossas lágrimas. Que um dia nós vamos ficar todo mundo junto. A gente não tem dimensão do que Deus fez por nós, não. Nós não temos essa dimensão. Então, quando a gente escuta essa frase, eu falo, como é que essa vida, já que eu vou chegar lá, eu estou caminhando para a minha Jerusalém, como é que eu estou vivendo a minha vida aqui, hoje? E eu tenho que ter coragem de me rever. Então, a primeira coisa que eu preciso me perguntar, como é que está a minha vida espiritual? Fala mais ou menos, né? Aí sábado eu recebi visita na casa da minha mãe. Foi uma sequência, né? Fiquei morta no fim do dia, de tanta gente que eu tinha que conversar. Examinar a menina. Aí uma das pessoas, começando, já caminhada espiritual, quantas vezes como é que tem sido o seu ritmo, sua vida espiritual? Quantas vezes você confessa?
E a pessoa tranquilamente respondeu: uai, uma vez por ano? Falei: misericórdia! Seu cúmulo da preguiça do cristão. Confissão é no mínimo mensal, no mínimo. Porque como nós não temos consciência da morte, a gente vai adiando, vai acumulando os pecados, depois eu faço um abatimento. Igual uma amiga minha que eu falava tanto a cabeça dela: tem que confessar, tem que confessar. Afinal, tem mais de 20 anos que eu não confesso. Ótima oportunidade, vai que te chama. Aí quando ela chegou diante do sacerdote, falou com ele falou: quando foi sua última confissão? Ela falou: acho que mais de 20 anos. Ele falou: então você podia resumir. Você podia resumir mesmo, passar um dia aqui, ué. Mas por que a gente não procura, né? Por que a gente não procura confissão? Porque nos falta a consciência que eu posso ir hoje. Não, falou: nem gosto de pensar nesse assunto, mas é finado, não quer nem pensar nisso. Tem que pensar, porque eu tenho que estar com a vida mais ou menos em dia, para ficar menos tempo no purgatório. É porque a gente não tem consciência do pecado. Deus perdoa? Perdoa, claro que Ele perdoa. Mas todo pecado tem uma consequência que a gente não consegue tirar. Lembrem da imagem da pedra na água. Você joga a pedra, ela cai. Quantas ondas se formam? Então, às vezes, um pecado que alguém cometeu aqui vai atingindo lá. É muito sério. A gente deveria ter horror do pecado, porque a gente ofende a Deus. Horror. Mas hoje em dia nós estamos inseridos num mundo que aplaude o pecado. E falar nisso é um absurdo. Eu mandar vocês confessar todo mês, fala: coitada, filó, tá ficando louca. É uma pena o meu grande confessor ter morrido, porque eu confessava era 15 dias. A cada 15 dias, só ele para ter paciência. Eu confessava quinzenalmente. Não porque eu quero ser melhor do que ninguém, mas eu venho cá falar com vocês, eu tenho que estar mais, né, rezar mais, para ver se Deus me ensina mais, para ver se eu consigo ensinar vocês. Porque primeiro eu aprendo para depois ensinar. É assim a caminhada. Então como é que a gente não faz as coisas básicas do cristão? A gente não reza a palavra, não se alimenta da palavra. Até hoje o ano está acabando, eu não consegui um horário para rezar todo dia, toda hora com ele. Eu não marquei meu horário, está faltando a gente, está quase acabando o ano. A gente fala: eu não marquei ainda o dia, eu não marquei o horário de visitar Jesus no Santíssimo, eu não fiz o básico. Aí Pedro fala: vocês ainda dão, acho que é Paulo ou Pedro, vocês só dão conta básico do leitinho. Se eu ensinar a coisa mais pesada, vocês não dão conta. E saímos, qual caminhada fizemos do ponto de vista espiritual? E se hoje Ele chamar? E Jesus fala assim: não fica preocupado com a vida do outro. E a gente está sempre curioso: o que será que vai acontecer? O que será que aconteceu com a vida do outro? O que será que fulano está conversando ali? Ele fala: não preocupe com o outro, preocupe com o estado da sua alma, se eu te chamar hoje. Não é assim que fizemos? É assim. Então é preciso que a gente pense sobre isso. É preciso que a gente medite sobre isso. Porque é isso que tem que transformar a nossa vida. É muito sério. A vida espiritual não é uma brincadeira. É real. É preciso ter coragem de se ver. Por isso que eu perguntei: atravesse a sua vida como estrangeiro e se veja. Veja, não brincando de crer, não brincando de ser cristão, mas de verdade, levando uma vida séria, de compromisso, porque o nosso Deus, Ele é vivo. E caminhar, que amanhã nós vamos fazer memória das pessoas que já morreram e que passaram pela nossa vida. Então nós temos que ter memória de uma palavrinha que se chama gratidão. Obrigado por ter sido mãe, por ter sido pai, por ter sido filho, por ter sido amigo daquela pessoa. Buscar a memória, palavras, frases, comportamento, gargalhada, tanta coisa que o outro teve na minha vida. Aquilo que o outro me ensinou, aquilo que o outro trouxe para mim. A gente caminha com gratidão. Lembrar que cada um que entrou na nossa vida é para construir. E que um dia vamos estar juntos. E lembrar de verdade o que eu quero, qual é a marca que eu quero deixar na minha história aqui. Como é que você quer que as pessoas lembrem de você? Então, na verdade, é pensar nisso, mas pensar nisso com compromisso e com uma alegria. Filó, Deus me livre de pensar na morte com alegria, Filó, mas é real. Se eu caminho para lá, como é que eu vou conduzir a minha história? Gente, o dia que a gente descobre isso, a gente perde tão tempo, a gente não perde muito tempo, não. Então, em vez de brigar com o marido que deixou a toalha molhada em cima da cama, pega a toalha e leva para o varal, gasta menos tempo, menos energia.
Não é assim? Vocês estão rindo, não é assim? Os maridos deixam as toalhas tudo molhadas em cima da cama. Pra quê ficar brigando? Bobagem, carrega pra lá, vamos conversar coisa que de verdade acrescenta um ao outro. Porque depois, quando morre, você descobriu que você estava com um estranho. O que você sabe do outro? Nada. Nada. A gente perde tempo com o que nada nos acrescenta. E cada um que chegou na nossa vida é um mistério que Deus coloca. E a gente não aproveita dos outros no sentido, né, usar do outro. Aproveitar o que diferente de Deus ele traz para mim. Porque cada um tem um pedacinho dele. Como é que você vê isso? Me conta, como é que é o seu olhar nisso? Deixa eu ver se eu sentar no seu banco eu vejo com o seu olho. É aprender essas coisas. E a gente passa a vida conversando tanto de nada. Assenta na mesa, é uma solidão profunda, cada um liga um celular, ninguém conversa. Olha que triste. É tão triste, o tempo passa tão rápido. E a gente não conversou melhor. A gente não cuida. Não tem atenção. Porque a vida está com pressa, tem. Que bobagem. Hoje eu tenho feito, sempre lá no CTI, um jeito de deixar no nosso quarto biscoito e café. Levo as cápsulas. Quando o povo está muito estressado, chegam os residentes de várias clínicas, né? Porque você tem pós-operatório. Chega lá tudo nervoso, estressado, com esse trabalho demais. Fala, vem cá, meu filho, vamos tomar um cafezinho, come um biscoito, posso tomar um café? Depois você vai lá, pega um acesso que precisa, tira um dreno que precisa. Eles agradecem, ô Filó, que bom. Para, respira. Come, agora vai trabalhar. Aprender a cuidar. E mostrar para eles que a gente precisa de ser cuidado. Porque o cuidado é uma forma de ser amado. E de lembrar que o outro é importante. Hoje a gente conversa com as pessoas, não sabe mais o nome. Ô coisinha, Ninguém é uma coisinha. Pode ser uma coisinha de Deus. Mas tem um nome. Jesus não chamou Zaqueu, falou, Zaqueu. Imagina o susto Zaqueu, deve ter caído despencado. Imagina ele te chamando pelo nome. E é assim que a gente precisa se sentir. Sendo chamado pelo nome. Ele te chamando. Hoje, eu quero entrar na sua casa. Você está com seus rins cingidos? E está com a chama acesa, a vela está acesa? Você continua crendo em mim? Apesar de tanta coisa, continua crendo. Continua acreditando que eu sou o Senhor da sua vida. Tem agido como eu sendo o seu Senhor? Ou eu sou o Senhor para umas coisas e não para outras? É por isso que é importante de vez em quando a gente se ver. Por isso que eu comecei fazendo essa proposta e termino fazendo ela. É preciso que a gente tenha coragem de se olhar. É preciso que a gente tenha coragem de se criticar. A gente precisa ser crítico com a gente, né? De olhar e falar, não precisa fazer dessa forma. Não é rezar apressadamente, não é rezar uma Ave Maria naquela correria. Reze com o seu coração, fale com Deus com o seu coração. Aprenda a se colocar diante dele e fala, me ajude a me ver com os seus olhos. A que ponto eu já caminhei do ponto de vista espiritual? Pode ser que ele nos mostre que a gente ainda está segurando a cabeça igual um neném de 3 meses. Ou muitas vezes a gente já está engatinhando. Muitas vezes já está arriscando uns passos. Mas pedir a Ele a graça. Fala, Senhor, me ajuda a lembrar dessa frase o dia inteiro. Tende os rins cingidos, as lâmpadas acesas. Me ajuda a andar com estado de alerta e prontidão. Entender que estou aqui para vos amar e servir. E saber que cada dia é único. E que cada minuto é uma graça. E que estar vivo é graça. E que eu não sei que hora o Senhor me busca. Mas que eu gaste a minha vida para amar e servi-lo. E como eu não posso fazer isso com o Senhor, eu faço isso com o meu irmão. Me ajuda. Me ajuda a te amar naquele insuportável que eu tenho que conviver. Naquele que me desafia, que é amar o inimigo. Naquele que é mais fácil ignorá-lo, Senhor. Naquele que é mais fácil bater a porta. E se ele vier atrás de mim, eu vou dizer, não vou te ajudar. Aí você lembra que Jesus falou que você fizer ao menor, você faz a mim. Entender que o amor cristão ele exige. Ele é exigente. Porque gostar daqueles que gostam de mim é tão simples. Mas gostar daquele insuportável, aquele que me atravessa a garganta. Eu falo, me ajuda a entender que o Senhor morreu por ele. Me ajuda a entender que o Senhor ama gente bonzinho, apesar de só achar que o Senhor devia odiá-lo. Mas o Senhor falou que não.
Eu até queria matar, mas o Senhor falou, não matarás. Então, sim, Senhor, eu não matarei. Então, é assim. Então, me ajuda a rezar por ele, de verdade, querendo o bem dele. De verdade, não querendo o mal. Me ajuda de verdade a querer a conversão dele. Me ajuda, Jesus, a entender que a coisa que eu mais posso ajudar o meu irmão é pela salvação da alma dele. Que o resto vai ficar. E a nossa alma é eterna. E nós podemos ir para um sofrimento eterno ou para uma alegria eterna, apesar do mundo não acreditar nisso. Mas isso é real. Então me ajuda a rezar por aqueles que ainda não creem, que isso nem passa na cabeça deles. Que vivem aqui despreocupado, achando que a vida é assim mesmo. Me ajuda a interceder pelo meu irmão. Porque o Senhor vai me pedir conta da vida dele. Assim como você fez com Caim. Caim, cadê seu irmão? Não estou sabendo não, acabou de matá-lo. Cadê ele? Estou ouvindo não, Senhor, tem certeza? A terra vai te pedir conta do sangue do seu irmão. A gente tem noção de nada não, né, gente? Tem nada, né? Afinal, eu não dou conta do mundo inteiro, não é do mundo inteiro não, só daquele que cruzou o seu caminho hoje. Nós temos, guardem a última coisa que eu quero dizer. Qual que é a única dívida que nós temos uns com os outros? Está na palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, São Paulo, nós só temos uma dívida uns com os outros. Qual é? Vou marcar o linha para nós, né? A dívida de amar. Aquele que te encontrou hoje não pode sair pior do que chegou. Porque às vezes você dá uma olhada no outro que matou o outro no olho. Não falou nada, mas matou. Ou matou na língua. Alguém começou a falar, fulano é tão bacana, você fala, mas acabou de matar. Mas, né? Então prestar atenção nisso. Né? Como é que é meu comportamento cristão, já que pode ser meu último encontro com essa pessoa? Pensem nisso. Se hoje fosse meu último encontro, o que eu falaria? Como é que eu abraçaria? Se hoje fosse a última oportunidade. Então assim a gente deve participar das missas, da celebração eucarística, como se ela fosse a última Eucaristia que eu recebesse. Rezar o terço como se fosse o último terço que eu rezasse. Isso dá sabor, isso dá intensidade, não é automático. Fala, essa é a última vez que eu posso falar com o Senhor, agora. Então é para isso que eu estou tentando despertá-los. Porque hoje vocês vão escutar seu nome ser pronunciado. E que a gente tenha uma resposta positiva diante do Senhor. Fala, estou aqui, Senhor. Para ir aonde? Para fazer o quê? Estou à sua disposição. E amanhã, quando vocês rezarem o Pai Nosso, vocês falam, seja feita a vossa vontade. Fala direito. Confiando em quê? Por que a gente pode falar com todas as letras, seja feita a vossa vontade? Por quê? Aonde que reside a sua confiança? Reside em quê? A sua confiança? Aulinha. Aonde que reside a sua confiança? Hã? A sua confiança reside no amor que Ele tem por você. Porque aquele que ama, igual Ele nos ama, vai fazer o que de errado na sua vida? Nada, e vocês não podem ter dúvida disso. Entenderam? Então por que eu sei que Deus, quando eu falo seja feita a vossa vontade, não era isso que eu queria, mas Ele escolheu isso é porque é melhor? Por que você tem certeza que é melhor? Porque Ele me ama. Vocês não podem ter dúvida disso? Porque se vocês tiverem dúvida disso, vocês vão começar a se esquivar dele e vai ter uma vida espiritual meia boca. E a marca do cristão tem que ser alegria. Por quê? Porque somos amados. Isso é maravilhoso. É porque a gente não tem dimensão. O que significa esse amor de Deus na nossa vida? Que nessa noite Nossa Senhora interceda por nós diante de Deus e nos consiga uma graça de Deus. A graça de saber-se amado. A graça de sentir-se amado por Deus na nossa miséria, como Zaqueu, né? Na nossa miséria, no nosso nada, naquilo que nós não temos nada para dar para Deus, não temos nada, nada de bom, porque até um bom pensamento que temos é o Senhor que nos inspira. Então na nossa miséria, na nossa fraqueza, Deus nos ama. Então que a gente possa se sentir amado por Ele, completamente amado, sair daqui pisando insuportavelmente, porque sabemos ser amados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.